Bom dia a todos. Já tive um pequeno atraso aqui, um pequeno problema aqui na minha internet. Tive que novamente reiniciar aqui. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Está tendo alguma interferência? Fabrício Augusto, Beatriz, Rafaela, que já entraram. Claudenil Moraes, Padre Claudenil, sua bênção, Padre. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Se puderem dar um ok aí numa mensagem. Como que está o áudio? Seguir suas dicas. Ainda não tenho ainda digamos assim, um instrumento próprio ainda para gravação, é o meu celular mesmo. Então estou tentando fazer o máximo para que o meu rosto fique de maneira clara, não escura. Agradeço ao Padre Claudenil lá da Catedral por ter dado todas as dicas, né? Então, vocês estão ouvindo uma música de fundo ou não? Gostaria de saber também. Então vamos melhorando aos pouquinhos aqui. Queria saber se vocês estão ouvindo uma música de fundo, né? Se puderem me informar aí. Cláudio, meu tio Claudinho também. Obrigado, Padre. Cláudio, Fabrício, Beatriz, que eu já falei. Valéria Costa também entrou. Alan Lopes Miranda também entrou. Obrigado a todos aí que estão me dando essa força aí, falando que está tudo bem aí com áudio e com vídeo, que o enquadramento melhorou. Então, bom, hoje nesse nosso Café com Catequese, meia-noite 2, agora, vamos falar um pouquinho sobre este tema que é muito bom, né? Que é os anjos. Né? Vamos falar um pouquinho sobre os anjos, o que são os anjos, quais são as ordens, os coros que nós temos, o que a igreja ensina sobre isso. Então vamos falar um pouquinho. Vamos iniciar este encontro, esta live, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar também com aquela oração que todos conhecem, que é o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe e me ilumina. Amém. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Carlos André Cacá, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Paz de Jesus. Cacá. Érica Gomes, da paróquia Santa Margarida Maria. A paz de Jesus. Vamos ver quem mais está aqui. Por enquanto mais ninguém, mas chamem seus amigos aí para participar aí conosco desta catequese. Bom, como sempre eu indico para vocês alguns livros para formação. De início nós vamos, como sempre aqui, indicação do Catecismo da Igreja Católica, né? Na primeira parte, parágrafo 5º, artigo 328 e seguintes. Até hoje nós vamos falar até o 333, um pouquinho, o Catecismo da Igreja Católica. Edmir Júnior, paz de Jesus, Edmir. Também nós temos este livro aqui, que é de um frei, Jerônimo Gasquez, né? Ou Gasquez, acredito que seja isso. Ele é um sacerdote do clero diocesano de Presidente Prudente. Este livro aqui, Anjos,
Está ao contrário aí para vocês. Este livro, Anjos, Deus Cuida de Nós, da editora Paulus. Eu já li este livrinho aqui todinho. Acho um excelente livro para conhecermos mais sobre os anjos. E vou falar algumas coisas que está escrito neste livro. Sueli Rosa, a paz de Jesus, Sueli. Também tem um caderninho aqui meu de anotações. Este caderninho aqui, ele veio lá da cidade, veio de Mariápolis, quando eu fiz uma formação com o padre Paulo Ricardo também e outras pessoas, outros palestrantes. E também tem algumas anotações aqui sobre as aulas que o padre Paulo Ricardo tem no seu site sobre anjos. E nós vamos também acompanhar aqui algumas anotações deste meu caderninho, tá bom? Deixa eu só me localizar aqui. Bom, aqui no Catecismo da Igreja Católica, nós vamos iniciar dando já para vocês algumas... Simone Lopes, a paz de Jesus, Simone. Nós vamos dar aqui para vocês alguns conceitos. Então, quem tiver com o Catecismo da Igreja Católica, pode pegar lá no parágrafo 328, tá? 328, e vamos seguir. A existência, lá fala os anjos, a existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Então a primeira coisa que nós temos aí no Catecismo da Igreja Católica, nós precisamos crer na existência dos anjos, seres espirituais não corporais, né? Então eu falo muito né, viu? Eu vou me corrigir um pouquinho para ver se eu consigo parar de falar este né. Então eles são seres espirituais não corporais, e é uma verdade de fé, ou seja, um dogma da nossa Igreja Católica. Então não podemos não crer. Se nós não crermos na existência dos anjos, nós estamos sendo heréticos, né? A heresia, você começa a aceitar certas coisas não. Então vai tendo aí vamos rasgando, né, as coisas, vamos criando certas divisões. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Joseilde, a paz de Jesus, Joseilde. Número 329, parágrafo 329. Santo Agostinho diz a respeito deles: anjo significa, não sei se alguém sabe aí, mas a palavra anjo significa mensageiro, né? Então é a designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. São heróis fortes que executam suas ordens, obedecendo sua palavra. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade, ou seja, têm inteligência e vontade como nós, seres humanos. São criaturas pessoais e imortais, né? Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o brilho de sua glória. Vejamos, nós somos criaturas visíveis, este mundo são criaturas visíveis, né? Então eles superam a todas as criaturas visíveis. Acima dos anjos, uma única criatura visível que supera eles. Nossa Senhora, Maria, a mãe de Jesus, ela é superior aos anjos, por graça de Deus. Então, por isso que o diabo tem
uma grande, digamos assim, uma grande raiva, uma grande inveja, um problema muito grande com Nossa Senhora, porque ela é uma criatura visível que foi elevada a um grau maior do que todos os anjos, inclusive o anjo mau, né? O anjo caído, o anjo destronado, Satanás, o diabo, né? Então, já estou aqui no artigo, no parágrafo 331. Na vida da igreja, na vida também desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a vida da igreja aqui, a existência dos anjos. Durante toda esta vida, os anjos nos acompanham. Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são seus. Então os anjos são propriedades de Deus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, são seus, porque foram criados por e para ele. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. São seus, mais ainda porque ele os fez mensageiros do seu projeto de salvação. Não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Então vou aqui para o 332. Antes disso, vamos tomar uma aguazinha aqui, né? Esta água aqui também que não é aquele nosso tradicional café opressor, tem esquentado muito. Então estou deixando um pouquinho o café mais para dias mais frios, né? Mais frio, né? Dias que não esteja esse calor insuportável que tem feito aqui na nossa cidade de Santos. Juliana Souza, paz de Jesus. Juliana Souza. Cláudio Santos, que Deus te abençoe e te ilumine. Manda seu Espírito Santo para te conduzir. Amém, Cláudio. Cláudio é meu tio Claudinho. Vamos tomar um pouquinho de água aqui para a gente continuar o nosso encontro. Vou só dar uma procuradinha aqui nas minhas anotações aqui, para a gente dar continuidade neste encontro. Vamos ver aqui quem... Estamos aqui, mestre. Felipe Botsis. Estou gostando de ver, viu, Felipe? Vou lhe converter, Felipe. Continue assim, acompanhando aqui a catequese diária. Sim. Quando eu puder, estarei aqui com vocês para lhe catequizar. Quem está aí me acompanhando ainda, dá um ok aí, por favor, enquanto eu procuro aqui. Bom, os anjos, o dogma da fé, né, que nós devemos crer, está lá no número 328 do Catecismo da Igreja Católica. Júlio Gomes Neto, lá de Registro, Júlio. Um abraço, Júlio. Vamos ver mais algumas coisas aqui sobre os anjos. Como eu disse para vocês, os anjos superam as coisas, as criaturas visíveis. Maria é a criatura visível e supera os anjos. Repetindo isso para vocês firmarem isso. Ok, Simone Lopes. Estamos aí, graças a Deus, vocês estão me acompanhando aí. Vocês estão escutando bem? Bom, então como eu disse para vocês, há anjos que foram contra a vontade de Deus, que quiseram ser maior que ele, que não quiseram obedecê-lo. Então Deus, por sua infinita misericórdia, aprovou, digamos assim, né? Aprovou, fez com que eles pudessem viver essa de livre vontade, esta escolha.
Então, vamos mostrar aqui para vocês. Deixa eu passar aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 392, né? Nós pulamos lá do 332 para o 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, né, que rejeitaram radical e irrevogavelmente, ou seja, não há volta, né? Esses anjos maus, né, Satanás, o diabo e seus demônios, não há volta, não há conversão para eles, né? Porque o que acontece? Eles realmente não querem amar a Deus, eles querem ser superior a Deus, eles querem ser anjos maus, como a própria palavra diz. Então eles preferem ficar nesse estado e por permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, né, por permissão de Deus, o que acontece? Tem esta atividade deles aqui no mundo, neste mundo em que nós vivemos. Por isso que nós passamos também por conta, não só por conta dos demônios, não só por conta do diabo, mas também por causa da carne, dos pecados da carne, do mundo também, temos esta tendência a pecar, né? Principalmente por conta do diabo. Paulo Henrique Antunes, Paulo, um abraço, Paulo. Paz de Cristo para você, meu amigo lá do curso de Teologia, São José de Anchieta. Então, repetindo aqui para vocês. A Escritura fala, artigo 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e seu reino. Há um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, ditas a nossos primeiros pais: e sereis como Deus, né? Vocês lembram lá da tentação do Gênesis, onde nossos primeiros pais foram tentados e o diabo, o que disse aos nossos primeiros pais? E sereis como Deus. O diabo quis isso, né? Ser como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Então, se alguém diz para você que você vai ser superior a Deus, né, que ele vai te dar este mundo aqui já como um presente, então tome cuidado, que pode ser uma atividade aí diabólica, né? Nós seremos como Deus, estaremos com Deus, mas na ressurreição nós seremos um só em Cristo, né? Então isso é importante nós sabermos, né? Bom, então nós vimos que a palavra anjo significa mensageiro. Nós vimos que os anjos são seres espirituais, não corporais. Nós vimos também que são criaturas criadas, né, por Deus. Nós vimos também que há anjos maus, né, anjos caídos, anjos. Eduardo Santana, Paz de Jesus, Tábada Santos, Sábado Amit, Paz de Jesus, Tábada. E aqui também nós temos uma classificação aqui, que esta classificação não é uma questão de fé, né? Não é um dogma de fé, mas sim temos alguns autores, alguns doutores da igreja que dão esta classificação também, né? Quanto aos coros dos anjos e as suas hierarquias, né? Por exemplo, temos aí 9 coros de anjos, sendo eles divididos em 3 hierarquias, né? Então o que acontece? Vou ler aqui para vocês. Seguindo o critério tradicional, são 9 os coros ou ordens angélicas. Então, quais seriam eles, né? Os 9 coros ou ordens angélicas. Então, temos lá serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes,
principados, arcanjos e anjos. Essas 9 ordens ou coros são divididos em 3 hierarquias. Anjos digamos assim, mais ligados a Deus, sem contato com a humanidade, e outros anjos jamais com ligação ao serviço aos homens, né, à humanidade aqui. Então vamos lá para essa aguinha aqui oprimida. Tem que tomar um pouquinho mais dessa água. Muito bem. Então vamos lá. Primeira hierarquia é formada pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros. Então, que os outros coros, né? Ou coros, são eles. Então, na primeira hierarquia estão os serafins, querubins e tronos. Aqui tem uma explicação, o que significa serafins. Serafins, o nome acredito que seja seraf, deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Imagine você, meu amigo aí que está me assistindo, a gente se queimando de amor por Deus. Então é isso que os serafins fazem. Imagine no louvor. Então já pensou nós nos queimarmos de amor, né? Todo o amor que a gente tem para nos consumir para o nosso sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Na Sagrada Escritura, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez, na visão de Isaías. Então, lá em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 2. Então, se você procurar lá em Isaías, Paloma da Costa Santos, a paz de Jesus, entrou aqui também. Marisa Fidalgo, paz de Jesus. Nete Mascarenhas, a paz de Jesus, Nete. Estou olhando aqui. Pronto. Seguindo o critério tradicional, são 9 os coros ou ordens angélicas: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Né? Isso aqui eu estou repetindo para vocês lembrarem. Então, eu estava falando da primeira hierarquia, que são serafins, querubins e tronos. Os querubins são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Então está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Então aqui, na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. Vanessa e Maurício Pinheiro, a paz de Cristo. Boa noite. Boa noite, não, desculpa, bom dia, sempre estou me confundindo. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve, no momento de sua vocação. Está lá em Ezequiel capítulo 10, versículo 12. Quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou, o trono divino foi colocado entre 2 querubins. Êxodo capítulo 25, versículos de 8 a 9, e também lá no 18, no versículo 18 até o capítulo, 18 e 19, né? Então, de 8 a 9 e de 18 a 19. Estas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Sobre os tronos, agora. Acolhem em si a grandeza do Criador e a transmitem aos santos.
anjos de graus inferiores. São chamados sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. Então, esses três primeiros que eu apresentei aqui para vocês, serafins, querubins e tronos, são anjos, são ligados mais ao que essa primeira aqui é ligado diretamente a Deus, trabalham diretamente a Deus, né? A segunda hierarquia são os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia, né? Um intermediário aí, que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos no universo. Esta hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos: dominações, potestades e virtudes. As dominações são aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais revelantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministro de Deus. Salve, Vanessa e Maurício. Potestades. É o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada, pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus. São espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. As virtudes. As atribuições dos santos anjos deste coro são semelhantes àquelas dos santos anjos do coro potestades, porque também eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas, sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris. Quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais deve invocar por meio de orações o auxílio e proteção de um santo anjo do coro das virtudes. Então, para você aí, meu amigo, minha amiga, que sofre de fraquezas físicas ou espirituais, deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção de um santo anjo do coro das virtudes. Por fim, a terceira hierarquia. Então, primeira hierarquia mais voltada para Deus, para o trabalho diretamente com Deus, junto aos céus. A segunda hierarquia, ela é voltada, uma segunda, digamos assim, um intermediário, né? Ela dá ordem aos anjos que vão executar o serviço aqui neste mundo, né? Então essa é a terceira hierarquia. É formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Vejam aí, é formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Padre Aloísio, paz de Cristo, Padre Aloísio, meu pároco, que bom que o senhor está aí me acompanhando, Padre. Então, eles estão mais próximos de nós e conhecem Francisco Carlos Ferreira. Francisco, do curso de teologia também, Francisco, a paz de Cristo. Então, vamos lá. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que devem assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando, conforme o caso. Esta hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Então vejam, para nós chegarmos aos anjos, digamos assim, os anjos
são, numa escala de 9, eles estão lá no último lugar, né? Começando lá de cima, os anjos vêm aqui, trabalham aqui conosco, estão em último lugar. Principados. Os santos anjos deste coro são iguais... Perdão. Os santos anjos deste coro são guias dos mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas. Ao contrário, são enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses, de conformidade com o honroso título de seu coro. No livro de Daniel são também apresentados como protetores de povos. Daniel 10, versículo 13. Luiz Cardoso, a paz. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. O amor de Maria também, Francisco. Porém, quando esses mesmos povos recusam aceitar as mensagens do Senhor, os principados transformam-se em anjos vingadores e derramam as taças da ira divina sobre eles, de forma a reconduzi-los através do castigo e da dor, de volta ao Deus de amor e misericórdia que eles abandonaram propositalmente. Chegamos finalmente também aos arcanjos. Acredito que vocês conheçam os arcanjos aí, Gabriel e Miguel. Temos aí a quarentena de São Miguel Arcanjo. O anjo Gabriel, acho que todo mundo conhece esse anjo Gabriel, um dos mais conhecidos. Coloquem aqui no comentário quem é o anjo Gabriel, vamos ver se vocês lembram dele. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos. Pelas funções que desempenha, acreditamos que ele deve estar colocado no mais alto coro dos anjos, dos santos anjos. Gabriel também é chamado de arcanjo, e da mesma maneira que Miguel, através das páginas da Sagrada Escritura, vê-se que é conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive foi Gabriel, está aí, que anunciou a Maria que ela estava cheia de graças e tinha sido escolhido pelo Criador para a Mãe de Deus. Por outro lado, também Rafael é denominado pela Igreja como um arcanjo. A respeito de Rafael, no livro de Tobias, ele mesmo confirma que está diante de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e tem acesso junto à glória do Senhor. Está lá no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. E por fim, os anjos. Os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam, como eu havia dito para vocês. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os santos anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. O Criador inspirou o escritor sagrado no livro do Êxodo, da Bíblia Sagrada. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz, e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Eliana Santos também entrou a paz, Eliana Santos. Então, estão aqui. Passei para vocês um pouquinho cansativo, desculpem, mas um coro ou ordens, repetindo, essa ordem 9 coros ou ordens, que são serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos.
dividindo em 3 hierarquias, uma mais ligada a Deus, uma intermediária e a terceira mais ligada a esta humanidade aqui, né? Sendo que a intermediária é aquela que, digamos assim, passa as mensagens aos anjos inferiores, né? Aos anjos que estão ligados mais à humanidade. Muito bem. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui mais para vocês sobre os anjos, né? Então esta divisão feita também pelo doutor Angélico Santo Tomás de Aquino, feita também por Dionísio, né? Não é uma questão de fé acreditar, não é um dogma de fé, lembrando, acreditar neste coro, né? Nesta ordem hierárquica, mas é dogma de fé acreditar que existem anjos, né? Que eles têm as suas funções próprias, são criaturas espirituais, não corporais, e também há anjos maus. Muito bem. E também podemos falar aí que há anjos da guarda. Este livrinho aqui que eu apresentei para vocês, Anjos, Deus Cuida de Nós, do padre Jerônimo Gasquez, ele traz aqui para a gente na página, deixa eu passar aqui para vocês, só um minutinho, vamos procurar aqui, Anjos da Guarda, aqui na página 47, inclusive ele coloca assim: o escritor da carta aos Hebreus nos diz que Deus indicou anjos para municiar os herdeiros da salvação. Quem são os herdeiros da salvação? Somos nós, né? Co-herdeiros de Cristo, né? Cristo é o herdeiro, digamos, principal, né? Filho de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, herdeiro, e nós somos co-herdeiros nele. No tempo da salvação, que medeia entre a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, falávamos sobre a segunda vinda de Cristo no encontro passado, os anjos, obedecendo às disposições divinas, prestam auxílio e atenção à igreja, a toda a humanidade e ao indivíduo ordenado a Cristo. Então, desde a ressurreição, neste tempo da igreja, os anjos estão prestando auxílio. Então você tem que invocar, né? Pode invocar invoque, né? O seu anjo da guarda, para que ele esteja junto contigo, para que ele te guie, para que ele também possa lhe proteger de todas as ciladas. Façam as orações a quarentena de São Miguel, quando for no momento propício, mais um pouquinho de água. E outro livro importantíssimo aqui que eu vou indicar para vocês, este já é um pouquinho mais caro, né? Esta é a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Esta Suma Teológica aqui, o resumo, né? Suma é resumo, Teológica de Santo Tomás de Aquino. Essa aqui é da editora Eclésia. No primeiro volume, isso aqui é uma edição de 5 volumes, acredito que é um pouquinho mais barato do que a edição da Loyola, mas também são ótimas as duas, uma é dividida em 10 volumes, essa aqui é dividida em 5 volumes. Então na primeira parte, né, na primeira parte da Suma Teológica, há um tratado sobre os anjos. Então vamos ver aqui, nesta edição aqui da Eclésia, deixa eu procurar aqui para vocês. Elisângela, paz de Jesus, Elisângela.
Vejamos. No Tratado dos Anjos, da página 354 até a página 436, porém 100 páginas, pouco menos de 100 páginas, há um tratado sobre os anjos. Olha quanta coisa para... Boa noite, afilhado querido. Muito bom. Vai ser minha madrinha aí de casamento, Elisângela, graças a Deus. Um abraço para todos aí na sua casa. Você não me respondeu na outra live, o Dudu melhorou? Então aqui, por exemplo, eu vou citar, veja, da substância dos anjos em absoluto, da relação dos anjos com os corpos, da relação dos anjos com os lugares, do movimento local dos anjos, do conhecimento angélico, dos meios de conhecimento angélico, do conhecimento angélico dos seres imateriais, e por aí vai. É muito rico isso daqui. Quem puder, compre, estude sobre os anjos, que é a nossa fé. Tá bom? Então, também, mais adiante, aqui na Suma Teológica, na questão... A Suma Teológica, para quem não conhece, ela é dividida em questões, né? Então eram questões que São Tomás era uma chamada questões disputada, né? Que fala, né? Por exemplo, eu vou só exemplificar aqui para vocês. Vamos lá na questão 108, artigo 1º, aqui na página 695. Veja como é gigante essa Suma Teológica. A questão 108, na página 695, fala assim: da ordenação dos anjos por hierarquias e ordem. Então, artigo 1º, se todos os anjos são da mesma hierarquia. Então ele começa assim: o primeiro discute-se assim: parece que todos os anjos são da mesma hierarquia. Então ele mostra o lado contrário, né, de que parece que os anjos são da mesma hierarquia. Ele dá uma solução e ele responde todas as objeções contrárias, né? Falando Luciana Pereira, paz de Jesus, Luciana. Então ele coloca aqui para a gente as respostas, as soluções para solucionar essa questão sobre anjos nesta questão aqui, ok? Bom, já são 00:43, já me estendi muito novamente. Então falei bastante para vocês sobre os anjos. Revejam aí todo o vídeo, está riquíssimo. Espero ter ajudado para vocês a ter um pouquinho mais, uma noção melhor sobre os anjos. Vamos encerrar esta nossa live com uma oração aqui. Deixa eu pegar aqui a oração aqui. Que é chamada o pão dos anjos. O pão dos anjos torne-se o pão dos homens, o pão do paraíso, fim de toda dúvida. Que maravilha, que consome a Deus, pobre, pobre, humilde e servo, pobre, pobre, humilde e servo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e continuaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos. Fiquem com Deus. Amém.